Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. São 4h04 no ar o Arena desta segunda-feira, dia 1º de abril, último Arena da temporada na CBN. A gente queria começar esse programa, claro, agradecendo durante todo esse tempo em que o Arena esteve no ar. A partir de amanhã nós teremos um novo programa, na verdade, a continuidade do estúdio CBN até às 5 da tarde, mas foi muito importante, muito legal ter o Arena durante esse período todo. E claro, como começamos o nosso Arena CBN no mês de abril, há um ano atrás, terminamos logo depois de completar um ano também. Foi muito legal estar com vocês todas as tardes. Boa tarde, viu, Lu? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Cabelo, Fábio Scheibe. Boa tarde, todos. Bem legal termos a companhia também dos ouvintes. E vamos fazer deste último Arena um Arena especial. Sim. Em homenagem ao meu Santos. Campeão paulista de 2024. É triste, mas assim, tudo começa de uma forma e tem que terminar, né? Exatamente. A vida é um ciclo. É como se fosse o Santos, né? O Santos não vai terminar. Tá? Não, ou pode terminar com o título paulista. O Santos, né, é campeão paulista. Não precisa nem ter o segundo jogo, mas se o Abel quiser tomar outro nó tático de Fábio Carille, porque eu já falei, esse Fábio é do Carille, hein? Já falei aqui várias vezes. Você acha que a história se repetirá como em 64, onde o Santos sagrou-se campeão paulista e a Santista da segunda divisão? Corre o risco, porque a Santista, teremos uma nova. Segurou o Norusca lá em Bauru. Segurou bem. 0-0. Mandou bem demais. Já o Velo Clube tá com rumores de que vai voltar depois de 45 anos, hein, Caio gente? Mancha fazendo o gol. Galo 2 minutos vermelho. de jogo. O Galo, dá pra dizer que ele manchou um pouco o jogo, né? Manchou. O Galo Vermelho vai voltar ao Paulistão após 45 Clube Rio anos. Clarense. Ao qual o campeonato que disputou apenas uma vez em 1979. É isso. Que coisa, hein? Tá vendo? Tô com a memória boa também. É isso aí. Quem lê se torna mais inteligente a cada página virada. O Vela que conquistou acesso no melhor de 3 com o Paulista Jundiaí no Brinco de Ouro. Foi. A Inter sagrou-se campeão, o Velo, como o era Velo vice, não tinha o Benedito Teixeira na época. O Benito Anielo Castellano já tinha, assim. Benito Anielo Castellano foi inaugurado na década de 70 num jogo com o Palmeiras. Isso aí. Tudo bem, Fábio Scheibe? Vamos se despedindo, né, Scheibe? Hoje é um programa de luto, mas tudo bem. Onde estiver, Fábio Scheibe. Tudo bem, Léo? Boa tarde, ouvinte CBN. Você sabe que as palavras têm poder, hein? Para com essas coisas aí, fica traindo coisa ruim, cara. Mas eu vou fazer o quê? É ordem da casa, meu querido? Nada. Você não participou da reunião de pauta? Brazilian Paul chegou na gente e falou, olha, a partir de amanhã vamos esticar o estúdio até às 5 da tarde, faz parte. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a data comemorativa que o Antônio Lupe vai dizer daqui a pouco aí, viu? Hoje é aniversário de Rafael Pio, hein? Parabéns a Rafael Pio. É verdade, toda a nossa homenagem a Rafael Pio, 42 anos, hein? Primeiro aniversário longe de Medellín. E aniversário do Guarani também, né? Ai. Não, é amanhã. Alô, o Scheibe, caiu. Acho que pode reiniciar. Não, mas eu fiquei curioso. É que tem uma zoeira. Eu fiquei curioso. Ponte, tira sarro, diz que o verdadeiro nascimento do Guarani foi dia 1º, né? Que é o dia da mentira. E o Guarani oficializou para dia 2. Dia 2 de né? abril. Não, mas é verdade ou não é verdade essa história? O quê? De que nasceu dia 1º e oficializou o dia 2 para fugir do boato. É aquela coisa, nasceu, mas vamos carimbar no dia 2. É melhor. É igual lá em Minas, né? Nascia e registrava todo mundo junto, 5 dias depois, 10 dias depois. Evita a fadiga, né? Entendi. Mas é aquelas. Bom, Carlão, como um bom bugrino, conhece a história dos bastidores, né? Sabe bem. Aquelas rivalidades. Né? Aquelas brincadeiras que fazem parte. O Santos não quis saber dessa história de 1º de abril, não, hein? Coisa linda o Santos, hein? O Santos, Vila Belmiro, nossa, pulsando. lotado. Esse é o Santos do mundo. O Santos Futebol Clube. Vila Belmiro lotada, 16 mil pessoas. É o Santos do mundo, campeão paulista. Olha aqui, você sentiu uma alfinetada, né? Sentiu alfinetada, né? Pode alfinetar, o vice-campeão paulista tem todo direito.
Mandou aqui, ó. 16 mil pessoas. Os ouvintes já estão começando a sentir nossa falta, isso é muito importante, né? O Alex, da Vila Carrão, que pena saber que não terei mais o programa de vocês para ouvir à tarde. Mas vou continuar ouvindo o CBN Esportes às 11 da manhã e espero te ouvir lá também, Eliel. Vamos ver. Não, tem reunião agora à noite. Se eu não cair junto com o Arena, tá bom. Mas... tem o treino da madrugada. Tem o treino da madrugada ainda. O ouvinte mandou que vai Hoje eu vou perder ficar- a audiência do espectador do esporte. Mas são decisões da casa, né, gente? São... Hoje eu São vou vontades falar- da casa, não Hoje tem eu o que vou fazer. até falar Tem pouco, que fazer. porque eu me emociono fácil. E é aniversário de Rafael Pio. Enfim, Pediu um faz presente parte, e não né? ganhou. vai ser muito legal isso. Vamos lá, nosso último sarcófago escolhido a dedo, hein? de não quem? poderia... E adivinha Não de quem? poderia ser diferente. Da Ponte Preta, né, Não, gente? é do Guarani. É o aniversariante, pô. Não, o pré-aniversariante. Pré-aniversariante. O Manda, aniversariante manda. da semana. Não, vai. o jogo do Guarani. Guarani e... Palmeiras. Guarani e Olha, Palmeiras. o 1º de abril de... Paulista. Oi? 1º de abril de... De algum ano atrás. No mesmo ano. E a música de hoje foi especial, já que é o último, né? Foi escolhido a dedo. A música de Para com hoje... isso, cara. O Fábio Chaves tá... Chaibe, o pior, gente, assim, hoje é dia da mentira, a gente vai até pior é- fazer uma enquete, o problema é que não é mentira, mas... Você não participou E, da aliás, reunião, Fábio Chaves. Queria agradecer a direção da casa por nos permitir fazer o programa de encerramento. Eu é mais agradeço também. importante. Aliás, Isso depois é eu mais queria pedir a importante. palavra, a lista de Ô, agradecimentos. Chaib, se você tá preocupado que o programa tá acabando, espera te ligar durante essa semana. Né? Enfim. Vamos lá. O último sarcófago da história do Arena. Faltam Nós temos palavras. aí o nosso digníssimo Cabelo Separou a Música. A música. Que foi lançada no mesmo ano deste jogo. É um baile. Teríamos que encerrar bem. Um grande intérprete do A saideira, né? A saideira. É o grande finale. É um grande intérprete do cancionário brasileiro. Foi muito criticado quando surgiu na década de 70, de 80. Lembra muito o programa do Arena, né? Nosso grande Ney Mato Grosso, intérprete maravilhoso, cantando aqui, para encerrar o nosso Arena com a brasilidade, né? Isso aí. Mais bonito. É cigano? Cigano! A mulherada. Ele era galã. Cara, é uma figura sensacional. Olha lá. Que isso? Meu Deus do céu, velho. O Arena tá no ar, gente. Pelo amor de Deus. É por isso. Justifica, né? Porra, essa você tirou. É um dos motivos. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Sabe qual é o novo conceito de morar bem em Cosmópolis? É o loteamento residencial Vale Douro. Financiamento com parcelas em até 192 meses, com entrada facilitada. E valor a partir de R$ 777,77. O loteamento fica ao lado do Jardim Rosamélia 2, atrás do Campo do Mancha. Abertura das vendas dia 6 de abril, a partir das 9 da manhã, com show de balonismo. Estande de vendas no local. Informações, acesse www.mniterrenos.com.br/residencial Vale Douro. Regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. 2024, com o grito de gol que você gosta.
estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Arena CBN. Quatro horas e 14 minutos de volta com o Arena CBN. Último Arena, hein? E tem gente aqui mandando... Ainda bem que acabou essa porcaria. Bem no português brasileiro. Tem gente querendo fazer um abaixo-assinado online. Resolve, Lupe? Não. Você acha que não resolve? Nessa altura do campeonato, não. Poderia resolver na semana passada, agora já foi. Pelo clima da reunião, acho difícil. Oi, Léo. Posso mandar um abraço para umas pessoas... Do nada, velho. Estão... você tá mandando abraço para todo mundo aí, pessoal que gosta do Arena também. E o pessoal veio de Portugal pro Brasil, audiência internacional com a gente aqui. Uma família portuguesa, com certeza. O Jimmy, a Diana, o Thiago, o José, a Leonora. São torcedores do Sporting Clube de Portugal. Estão aqui, gostaram bastante do programa, mandando um abração para eles. Estão em Campinas esses tempos aí, ouvindo o Arena, viu, Eliel? Perfeito. Boa. Abraço pra galera de Portugal, do Pastelzinho de Belém. Nossa. Pastel de nata, né? Você gosta, Cabelo? Eu tenho outros pratos portugueses que me apetecem mais. Tipo a paella, né? Não, paella espanhola, né? Nilson Belisário que conhece bem Portugal. Não seria uma paella? Aquela sardinha chovada. Um canole. Canole. Não seria? Aquela cerveja, não posso falar a marca, mas olha, veio na ponta da língua, mas não posso falar. O ouvinte está perguntando aqui por que seria a última edição, porque a casa decidiu ampliar o estúdio CBN até as 17, a partir de amanhã. É isso aí. Bom, tem ouvinte mandando um áudio pra gente pela última vez, né? Vamos ouvir então os ouvintes. Last day. Boa tarde, galera da CBN, é o Marcelo de Paulínia. Ô, Marcelão. Vocês não lembram o que o Palmeiras fez com o São Paulo em 2022, né? Esse fisgou, hein? E não lembro o que o Palmeiras fez com a Água Santa, né? Fisgou de então novo. Vamos baixar a bola aí, que fisgou tem muito. jogo ainda, viu? Ixi. Difícil reverter. Fisgou legal, hein, gente? Santos vai gigante lá pro ar. Não reverte. Pode falar o que for. Também, não reverte. Eu já tô falando Santos, hoje. Já campeão paulista de 2024. Palmeiras não vai reverter. Não vai reverter. Não, pode falar campeão brasileiro da Série B também. O ouvinte mandou aqui, mas não irá para outro horário? Não, infelizmente. O título do Santos a gente não vai comemorar no Arena. Então. Uma pena, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Vamos para mais um ouvinte aí. Boa tarde, Arena. Rapaz, que vitória ontem do Vôlei Campinas, hein? Verdade, hein? O Carlão, sempre preciso nos comentários, detalhou muito bem o que foi a partida. Foi isso mesmo, Carlão. Campinas no contra-ataque matou o jogo contra o Cruzeiro, todos os pontos no contra-ataque, sempre ali movimentação, jogador recebendo livre. E você falou bem, tabelinha 1-2, jogadores de Campinas não seguravam a bola, toque de primeira ali para conseguir essa vitória. Fazendo facão. Parabéns ao Campinas e o Carlão pelo comentário aí. Abraço, rapaziada. É o visionário do vôlei, né? Adriano fez o facão com perfeição. E vale ressaltar as recepções, né, do nosso camisa número 10, o nosso Gonçalves. O Gonçalves foi bem. Foi bem. Mais um ouvinte aí. O Bruno Lima, hein? Boa tarde, Arena. Belo jogador. Aqui também. É o Pellegrini. Ô, Pellegrini. O encerramento ser no dia 1º de abril. Acontece. Aí tem, hein? E a Globo deixou para passar Pinóquio bem no dia 1º de abril. Aí, será que tem alguma coisa a ver? Você sabe... Fala, Lupe. Não, eu esqueci o que eu ia falar. Você fica engolindo muita coisa calada, depois você não consegue expor, hein? Faz parte da vida, Almeida. O ouvinte falou aqui, Tô triste hoje, desanimado, hein, Eliel? Mas também rapidinho. Dia, né? Alessandra, acabou sim. Eu vou pagar a cerveja do Eliel, pode deixar. Perfeito. Caramba, todo mundo rindo e o programa acabando, não estou entendendo. É porque quem ri, seus males espanta, né? É assim que nós estamos ultimamente, faz parte. E aqui a tristeza pula de alegria. Saltitante.
Olha o Scheibe ali, ó. Tá triste, ó. Mas enfim. Já começa a fazer o piloto, viu, Scheibe? Coisas da vida. Não tem Fazer jeito. o quê? Bom, vitória do Santos, que não foi uma mentira, porque o Santos foi melhor. Na verdade, o Palmeiras está tentando adotar a estratégia dos anos, como disse aí o ouvinte, né? Perde o primeiro, ganha o segundo. Perde o primeiro. Só que neste ano ele poderia ser campeão paulista invicto. E decidiu perder na Vila, Carlão. Não entendi nada. Agora, brincadeiras à parte, o jogo, assim, o Santos fez por merecer, né? O Santos jogou com fome, jogou competindo, jogou brigando. O Palmeiras, muita gente arrebentando o Palmeiras, não achei que jogou tão mal assim. Você lembra que o Abel falou que o time da virada é o time do amor, hein? Jogou um pouco abaixo, eu concordo com as justificativas do Abel com relação ao cansaço, à maratona. Eu acho que nesse período em que o calendário maluco do futebol brasileiro ele reina, né? Você ter um dia a mais de descanso, isso prevalece. Agora o Santos jogou bola, mereceu, não é só por causa desse um dia. O Palmeiras teve oportunidades também de fazer, teve o Flaco Lopes, teve quase o gol contra do Felipe Jonathan, mas venceu a equipe que entrou com, com aquele, o T grande, tava com muita vontade de vencer realmente. O Guilherme numa tarde tava noite, com gana. Uma tarde noite inspiradíssima. Otero como elemento surpresa chegando, Pituca monstruoso no meio-campo. O Santos teve mais apetite, por isso foi merecedor. Mas a gente não tem nada ganho, não. A decisão em aberto e o Palmeiras tem plenas condições sim, de reverter, mas vai ter que jogar muito mais do que jogou na Vila, ou pelo menos mudar a postura, ser uma postura mais interessada em conquistar, em competir, porque o Palmeiras de ontem estava um pouco moroso, né? O Santos ganhou praticamente todas as divididas. Faltou intensidade pro Palmeiras, né? O Palmeiras entrou um pouco abatido, o Santos, muito pelo contrário, entrou a 1000, sufocando o Palmeiras, teve muitas oportunidades no primeiro tempo, o Santos poderia ter feito gol na primeira etapa, o Palmeiras meio passivo, não parecia que estava jogando uma final. Essa história de reverter sempre em casa, uma hora pode não dar certo. E vai dar errado dia 6. E vai dar errado dia 6. Se o Santos perder o título, que não vai ter o programa. Não vai ter o programa. Senão eu ia falar que apresentava o programa de cueca, mas não vai perder o título. Ainda bem que acabou, né? Então... Não vai perder. Mas tem uma coisa que a gente precisa dizer, viu? O juiz foi muito bem ontem, mas deixou de expulsar o João Schmidt. Fez uma falta no Hendrick na primeira etapa, não deu nem cartão amarelo. Não foi nada. E depois, na segunda etapa, o João Schmidt deixou o braço numa cotovelada no Hendrick também. Não foi nada. Era para ter sido expulso. Esse corporativismo aí que o juiz faz, apenas falando, não dando cartão no começo do jogo, prejudicou a equipe do Palmeiras nesse ponto. Eu acho que não. Com toda a honestidade possível, eu acho que não. Porque o Hendrick também deixou o braço no outro rapaz lá, e aí? Eu acho que eu não vi. Eu entendo no que o Fábio disse com relação à arbitragem do Flávio. O Flávio ele quis levar meio na manha, na conversa, demorou para aplicar cartão. Mas eu também não vi, assim, motivos para a expulsão. Não tem, Carlão, não tem. Ele quis levar realmente mais na conversa. O Scheibe tá falando com o coração. Não dá. Não, eu vi o jogo, tô vendo normalmente o jogo, sem emoção. Mas eu vi que o João Schmidt merecia ter tomado o cartão, poderia ser o primeiro cartão, mas cartão é sempre cartão, tem que ser tomado, né? Não importa se não deu pro outro, se não deu pro outro time, tem que tomar. Era falta de cartão amarelo. Eu acho que você tá sendo parcial. Mas o Santos mereceu, né? Na bola, a gente mereceu. Que é o que deve ser analisado. Na bola, pode ter uma polêmica ali, outra coisinha colar, tudo bem. Agora, uma outra questão que eu queria chamar a atenção do Santos ainda, que caso o Santos perca o título do Palmeiras, que é perfeitamente natural, né? O Santos já fez o que tinha de fazer no Paulistão, já segurou vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, voltou com força. Não, mas aí você não pode falar assim também. Não. O Santos é time grande, enorme, gigante. Qualquer competição que ele entra para ser campeão. Sim, mas tô dizendo aí você tá querendo dizer que o Santos tem que se contentar com pouco? De jeito nenhum. Quando você trouxe isso na reunião de pauta, eu falei, não vá colocar no ar que você vai ser vilipendiado. Caso. Aí você foi infeliz. Não fui infeliz. O caso do Santos fique com o vice-título, seja vice-campeão, o Santos preparou o terreno para a Série B, que com alguns ajustes, eu entendo que, pelo que estou acompanhando dos adversários, o Santos fará grande campanha de acesso, quiçá o título. Mas o que você coloca, que o Santos já conseguiu os seus objetivos, você está querendo dizer que o Santos não merece ser campeão. Eu não disse isso. Mas a interpretação é essa, não é? A sua interpretação. O que eu entendi foi isso. Não, mas aí então é corporativismo dos dois aí, porque o que eu tô dizendo é que o Santos, caso eu não falei, eu não disse. Cabelo, você acabou de dizer o seguinte, que o Santos já tem que levantar, exato, ele tem que levantar a mão pro céu porque ele já conseguiu mais do que ele merecia. Não é essa maneira, não é isso. Não foi isso, Fábio Scheibe? Não.
Foi isso. Então tá bom. Mas Então, até nesse ponto que o Cabelo disse aí, tem time, por exemplo, que ainda não conseguiu essa vaga na Copa do Brasil. O único grande da Série A que não tem vaga segurada na Copa do Brasil do ano que vem é o Corinthians. Não, mas né? aí por que você vai mexer com o Corinthians, ô Chaib? Não, porque o Cabelo trouxe a aí nós estamos informação abrindo do Santos muito, na Copa do velho. Brasil. Programa de torcedor, pô, aí não dá, hein? não, aí, Pelo entendeu? amor de Eu Deus. fui mal interpretado, mas não é isso. O Santos fez grande papel. Eu acho que aumentou a chance do Santos ser campeão. Mas tem que jogar. Tá em aberto. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é você vir aqui e falar que o Santos tem que se contentar com um pouco. Eu não disse que vai se contentar. Pode se Vamos contentar. buscar esse áudio dele na Eu censura? gostei das duas entrevistas ontem do Abel, explicando, justificando algumas situações, porém, toda hora ele falava, o Santos foi merecedor, mas algumas E foi coisas mesmo? precisam ser explicadas. E o Carille, já vislumbrando o jogo de domingo, disse, precisamos ter personalidade, não adianta chegar lá para se defender, olhar a torcida do Palmeiras, o Palmeiras vem amassando, o Santos vai ter que jogar. Não adianta ir lá fazer o que o Palmeiras fez, né? jogar pra se defender, um contragolpe, não. O Santos vai ter que encarar. Claro que a iniciativa, o Palmeiras deve tomar. Tem a responsabilidade do jogo. Agora, o Santos, quando tiver a bola, vai ter que jogar, tem que encarar. Porque se for ao Allianz pra acompanhar o Palmeiras ou segurar o resultado, toma. E o quanto essa derrota do Palmeiras impacta na estreia da Libertadores, gente? Quarta-feira, hein? Atrapalha, hein? Aliás, esse jogo na Libertadores atrapalha todo o planejamento do Santos em razão do Campeonato Paulista, né? Porque vai dormir, é um jogo duro contra o São Lourenço, é um time tradicional. E o Abel falando até de Guardiola, hein? E você vai... E, por exemplo, tudo bem, ele vai falar, time alternativo e tal. Mas perde um jogo lá na Argentina, no passado ganhou. Ganhou, legal, conseguiu a classificação mesmo perdendo na primeira rodada. Mas... não é bom dar moleza, né? A Libertadores, ela é traiçoeira. É bom o Palmeiras tomar um pouco de cuidado, mas até ele vai ter que preservar. Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês agora, e o Chaib sabe do que eu tô falando. Até porque esse ano, diferente de anos anteriores, o Palmeiras vai ter que suar muita camisa pra ser o primeiro geral. O que isso significa dizer? O quê? Que o Palmeiras precisa conseguir o maior número de pontos possíveis na primeira fase pra ficar em primeiro geral, porque corre um risco de cruzamento com o Flamengo lá na frente. Que na minha visão é o bicho-papão do ano. Tá com cara boa, é o bicho-papão do ano. Vai ganhar Brasileiro, vai ganhar Libertadores, vai ganhar o que jogar. E se o Palmeiras não tiver o maior número de pontos, o segundo jogo com o Flamengo pode ser lá. E aí? Exato, o Flamengo tem um grupo mais, entre aspas, tranquilo. Nada tranquilo na Libertadores, mas o Flamengo deve fazer 18 pontos, sim. Exatamente. O Palmeiras buscando esses 18 pontos, que nos últimos anos conseguiu por 4 vezes, né? Mas é complicado, o grupo do Palmeiras é mais difícil. Acho que o ano passado ficou com 16, Chaib. Mas mesmo assim foi líder geral. Foi líder geral. Eu acho que ele ficou com 16 porque o Flamengo perdeu um jogo. Perde pro o Palmeiras foi o primeiro, né? Foi o primeiro, Palmeiras foi o primeiro. Mas com 16, acho que o Flamengo perdeu um jogo, ficou com 15. Perdeu pro Alcas. Isso. Gente. O Palmeiras tentando, Libertadores é isso. Você entende os panos de fundo que tem? Entendo. Quem diria, né, que o Palmeiras ia focar no Paulista essa semana ao invés da Libertadores. Quem não gosta disso é o Maurício Gagliotti, né? Que clássico, velho. Nós vamos focar em Paulistinha? Aí, Maurício Gagliotti. Mas perde o Paulistinha. Não só perde o Paulistinha, mas tem muita coisa. Tem a rivalidade, tem o Santos dando volta olímpica lá. Não pode abrir mão desse jogo, não. Exato. O tricampeonato. Aí se você fala, aí a gente cai em semana passada, quando você vilipendiou o Santos aqui, porque ele jogou na arena. Não, deixa pra lá. É pra encerrar, não, né? Pra fechar com chave de ouro. E se ele ganhar do Palmeiras no Allianz, ele vai ser campeão em São Paulo. E aí? Tudo bem. E aí? E sem nenhum santista lá. Entendeu? Porque eu tava tentando dar um jeitinho de ir como imprensa, mas não consegui. Ó, deixa eu só registrar aqui. Registra. O Leanderson Alves participou pela primeira vez, primeira e última, né? Porque infelizmente não vamos ter mais o Arena. Não logrou êxito. Ele, não porque ele não vai participar mais da CBN e do Arena, né? Que hoje, infelizmente, é o nosso último programa. O Leanderson, ele mandou um áudio aqui, infelizmente, ele colocou ali um palavrão, mas ele foi muito feliz no comentário. Ele falou assim, que o que acontece? Os jogadores, eles pegam aí, a culpa de tudo isso é da imprensa, comentaristas. Porque o pessoal pega, por exemplo, vai falar pro Palmeiras, o Santos foi campeão, vai colocar lá pros jogadores, ó o que esses, ele usou esse termo, falaram, aí os caras ficam empolgados. E aí ele usou o exemplo do vôlei Renata, porque todo mundo falou que o vôlei Renata ia levar uma surra do Cruzeiro. Você falou. Não falei Você comprou uma camisa do Cruzeiro semana passada, cara, na internet? Eu não me manifestei.
Eu falei que seria 3-0 pro Cruzeiro, mas não falei que levaria uma surra. Ah, então, desculpa. Então, perdão, eu não tinha percebido Faltou esse pequeno detalhe. E aí, o que aconteceu? O pessoal pegou os vídeos dos comentaristas, Sim, você, da imprensa. Fábio Scheib, eu sou repórter. O Júlio Nascimento foi o que mais bateu. Eu sou convidado. Não, você... Quando terminou o quadro, não sei. Quando terminou o quadro Toque de Ouro, o Júlio Nascimento chegou a dizer, André, essas palavras são bonitas, mas em quadra não é o que acontece. Exatamente. Ele disse isso aqui, Palavras fortes. Palavras contundentes. E sabe o que mais me preocupa? Que o Júlio jogou vôlei, cara. Ele já esteve lá dentro, ele sabe que pode, que é possível. O time de pior campanha é melhor do time de melhor campanha. E aí, o Leanderson falou, ó, o pessoal ouviu aí, ó, meteu a gravação no vestiário. Os caras ficaram loucos. Esse negócio de time que ganha da última campanha e ganha da melhor campanha, me lembro muito bem do ano de 2002. Santos. Um ano muito feliz pra mim. Tiramos São Paulo, Grêmio e Corinthians na final. E ainda elegeram o Oliver Kahn como o melhor da Copa. Mas eu lembro muito bem desse ano aí. Tanto é que no ano seguinte mudaram. Por causa do chororô do São Paulo. Exatamente. De Rogério Ceni. De Kaká. De Júlio. Que queriam dar um título. Queriam dar um título pro Cacazinho antes dele ir embora. A única coisa que vai mudar o título pro Palmeiras é se quiserem dar um título pro Hendrick antes dele ir embora lá pro Real Madrid. Não, mas dá um título de cidadão... Porque o título já é do Santos. Cidadão paulistano, né? O Klaus apita, não tem conversa, não. Vamos para mais mensagem de um ouvinte aí que tá mandando recado pra gente. Vai. Boa tarde, galera da CBN, é o Marcelo de Paulínia. Vocês não lembram o que o Palmeiras fez com o São Paulo em 2022, né? Esse já foi. E não lembro. Passa pro próximo, Keren. Enquanto isso, eu vou lendo aqui do Maurício de Campinas. Se acabar o Arena, um ótimo programa que faz as tardes diferentes, eu nunca mais ligo meu rádio na CBN. Não faz isso. Vem aí o Guarizão com mais 1 hora de estúdio. Não faz isso, não. A gente precisa da audiência também. A Arena acabou e o Palmeiras não ganhou o Mundial. Nem se a gente ficasse mais 50 anos aqui, não ia dar certo, não, viu? Mais gente aqui, boa tarde, equipe finada do Arena. Boa. Vou dar uma sugestão para manter vocês no ar. Vocês poderiam dispensar o Eliel, porque sobra o salário dele daria para pagar. Ô, louco, Guilherme. Opa, eu sou o salário menor. Hoje é 1º de abril, mas isso que você mandou é verdade. Eu sou o salário menor. O outro ouvinte mandou áudio, já nós vamos colocar mais áudio no ar. Pessoal, quando ouvi que seria o último Arena, nossa, fiquei muito triste, mas lembrei que hoje é 1º de abril. Tá certo que nada é pra sempre, mas o programa é muito bom pra acabar tão cedo. Regina, obrigado pelo carinho, mas infelizmente são decisões da casa, né? E decisões da casa a gente não contesta, E né? não tem data, né? Infelizmente... Se expulsar a Vanessa Camargo por um pseudo-tapa no BBB, você acha que não vai tirar o Arena? Expulsaram, pra você ver, rapaz. Nossa, não tava sabendo também, não. A Cida continua. A Cida tá lá ainda, a Marielza também. O Cowboy vai ganhar. É mesmo? Correram risco. Mais um áudio aí, dá tempo? Vambora? Bambam Boa tarde, Arena. Rapaz, que já vitória foi. ontem do Vôlei Campinas, Esse também hein? já foi, pastor. Do Carlão. Pode ir a partir do quarto. Opa! Isso aí é gatilho, viu? Tá vendo por que o programa não fica no ar? Vocês estão vendo, né? Quarto, a partir do quarto. Nobres comunicadores. Ah lá, voltou. Eu liguei o rádio agora e escutei que não vai ter mais Arena. Não vai. Você podia me explicar o que tá acontecendo? A casa Não dá decidiu pra- ampliar 1 hora. Não ter esse programa. Esse programa é sensacional. Explica pra mim o que tá acontecendo. Olha aí. Valeu. O pessoal poder fazer um protesto. A casa decidiu colocar aí mais 1 hora pro estúdio CBN. Mas enfim, se quiser fazer um abaixo-assinado online, manda aí, continua a Arena no nosso WhatsApp que a gente leva pra direção. Quem sabe chega umas 30 mensagens pedindo continua a Arena, né? E aí o caminho é fácil, é só você digitar www.google.com.br. Na aba de pesquisa, você digita EPTV. Aí vai abrir o site, é o primeiro ícone que você clica. Aí você vai lá, sugestões, fale conosco. Aí você coloca seu nome, seus dados. Continua a Arena CBN. Continua a Arena CBN. O duro é CBN. se o tiro sair pela culatra. Hein? O duro é se Cuidado. parar no segundo passo, não conseguir acessar o Google. Manda aí, gente, que fique no ar. 991869070, que nós vamos pro intervalo. Repórter CBN, voltamos já. Apesar que não tem mais como voltar, pelo que eu ouvi. Repórter CBN.
segunda-feira, 1º de abril de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão do pagamento do período de férias que o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, não tirou de 2017 a 2022. Neste período, ele estava afastado do cargo por suspeita de fraude e corrupção. O valor que Brazão teria a receber é de R$ 581 mil. A juíza do caso atendeu a um pedido do deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL. Domingos é apontado pela Polícia Federal como suspeito de ser o mandante dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes há 6 anos. O irmão dele, Chiquinho Brazão, também é acusado de ordenar o crime. Os dois estão presos de forma preventiva em penitenciárias federais desde o dia 24 de março. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, também foi detido sob suspeita de envolvimento nas execuções. A dengue matou mais do que os anos anteriores em Belo Horizonte, apenas nos 3 primeiros meses de 2024. Desde o dia 1º de janeiro são 21 mortes, conforme dados passados à CBN pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Entre 2020 e 2023, houve 12 vítimas da doença na cidade. Em fevereiro, a situação levou a capital mineira a decretar emergência. O grupo americano proprietário da Fórmula 1, a Liberty Media, comprou 86% da empresa que tem os direitos sobre o Mundial de MotoGP, que é da Dorna Sports. A operação foi avaliada em 4 bilhões e 200 milhões de euros. A Liberty Media espera concluir o negócio antes do fim do ano. A empresa também vai assumir as dívidas da companhia adquirida. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. São 4h35. Mário Quintino, por favor, se você puder atualizar a gente pela última vez aqui no Arena em relação ao trânsito nas estradas, por gentileza. Boa tarde, mano. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Anhanguera em Campinas. O nosso ouvinte perde tempo na pista marginal, à altura do quilômetro 96, bem nas proximidades da John Boy Dunlop, para quem vai em direção do interior. Inclusive, a gente está em contato também com a Polícia Militar Rodoviária para saber se tem alguma ocorrência no trecho. Então, se você não vai acessar a John Boy Dunlop, prefira seguir pela pista expressa ou então Rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto segue aí sem dificuldades, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. Inclusive, na ligação entre essas duas rodovias, a Adalberto Panzan segue com boas condições aqui em Campinas. Na Campinas Montemor, o nosso ouvinte já encontra trânsito mais intenso para quem vai em direção de Hortolândia, saída pela Lix da Cunha e também na passagem pelo Rosolém em Hortolândia, já na altura do quilômetro 6. Rapidamente, Eliel, falando também da rodovia Francisco von Zuben a Campinas Valinhos, tem lentidão para quem sai de Valinhos, vem em direção de Campinas. Atenção, pouco antes aí também do Jardim São Gabriel. Foi um prazer, viu, Eliel, participar do Arena ao longo de todos esses meses aí. Infelizmente, essa notícia triste, não é, que me pegou de surpresa também, mas estamos aí. Amanhã estaremos juntos com o Guarizo e a Sandra também. Pois é, se pegou você de surpresa, imagina a gente, meu cara. Mas enfim, né? Fiquei muito feliz pelo Santos, mas depois veio essa notícia, então vamos seguir. Vamos seguir. É isso, Mário. A gente segue também. Daqui a pouco você, inclusive, volta no ponto final. Até um dia. Pingou dinheiro na sua conta? Corre pra Promozone na AutoZone. Aproveite! Amortecedores Nakata a partir de R$ 119,95. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei.
Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a última hora do vôlei aqui no Arena, ela é especial, porque ontem a equipe do vôlei Renata venceu o Cruzeiro por 3-0 e agora está a uma vitória de garantir vaga para a próxima fase da Superliga, a fase semifinal. E atenção, para você que quer comparecer no ginásio do Taquaral, a troca dos ingressos começa nesta terça-feira a partir do meio-dia. E de que forma? Através do site voleirenata.com.br/torcedor. Lembrando que o ingresso equivale a 1 quilo de alimento. E se você não conseguir bilhete para acompanhar a partida in loco, fique tranquilo. A CBN transmite todas as emoções com Renata Rondini nos comentários. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Depois de um ano de histórias, né? Último Arena. Mas diga, Lupe. Nesse último programa eu queria dar destaque a duas situações que aconteceram no final de semana. Uma curiosa e outra triste, né? A triste, o cidadão lá em Recife, né? Nossa, que invadiu o campo, cheio de coisa errada. E o pior, ficou famoso depois, tirou foto. Pra você ver, né? O cara invadiu o campo no sábado, apareceu aí nas mídias e no domingo já tava livre, andando pra um lado e pro outro. Ou seja, nada de punição, né? Do que é? Campeonato Pernambucano. Ah, verdade. Andando... O cara invadiu duas vezes. E ele virou estrela lá em Pernambuco. Celebridade. O pessoal tirando foto com ele, velho. Celebridade. É aquilo, né? E a segunda... Aqui também a gente escolhe mal os nossos ídolos, né? Exatamente. Dá uma olhada nos influencers com milhões de seguidores, mas enfim, né? E eu queria dar destaque à placa de publicidade, que agora é gandula. Ela devolve a bola pro rapaz que vai cobrar o escanteio. É de uma empresa, né, de e-commerce. E aí tem um buraquinho, o cara põe a bola lá, pluf, ela vai sozinha pro rapaz que vai bater o escanteio. De boliche, né? Exatamente. Olha, eu fiquei... É o novo normal. É o novo normal. Vamos se adaptar a esse tipo da realidade do futebol. A placa seria o fim do Gandula? Eu acho que não seria o fim, mas assim, se ele ganha um cachê de R$50 por jogo, vai passar pra 25. Mas quanto que custa a energia pra placa fazer isso aí? Eu não tenho a informação. Então. Mas não deve ser muito, não. Não deve ser muito, não, porque hoje a gente vive... No Paulistão tem aquele robozinho que leva a bola também. E passou, viu? Mesmo que no último Arena, passou. Né? Passou. Marcou terreno. Boa. Registrou. Aliás, falando de tristeza, que tristeza o Independente de Limeira, que é o pra 5ª divisão. Triste, mais trevoso do que o encerramento do Arena hoje. Mas, por outro lado, temos o Velo Clube, que pode chegar, hein? O Velo, olha, eu tive a oportunidade de assistir tanto o Velo no domingo Velo e Juventus, quanto no sábado Noroeste Santista. O Velo, vou ousar dizer que tá com pinta de campeão o Velo Clube de Rio Clarense. Jogando muito. Mesmo na Javari. Professor Guilherme, né? Professor Guilherme Alves. Subindo outro time, hein? Ele tirou o Marília, né? Lá do limbo e agora tá subindo mais um. Começo de jogo, 2 minutos, cai um ataque, um contra-ataque pela esquerda ali, Caio Mancha só completa, tá numa estrela o Caio Mancha também. Mas ele manchou o jogo, né? Manchou o jogo e manchou o Juventus, hein? Manchou. No Benitão, na volta, não perde, hein? Vai ser esse jogo aí vai ser quando? Sábado?
Eu acho que é Sábado. domingo. Eu vou lá Sábado. assistir. A Santista, Vai. a Eu vou lá Santista é assistir. domingo. A Pede Santista... freezer, Eliel. Eu vou estará. sabadão Alô, Rio lá Claro, no alô, Benedito Rio Teixeira. Claro. Alô, Rio Claro. Eliel estará aí. Estarei no E vou Benedito dizer Teixeira. mais, a Portuguesa Santista também tá com uma... Abriu a asinha? Nossa, como jogou bem. O Noroeste tentando atacar. Mas aí, assim, Cabelo, eu acho que você deveria observar um pouco as contradições da vida. Porque, como o programa tá acabando hoje, eu tô sem filtro. Você, há tempos, que diria talvez 10 dias atrás, o 15 vai atropelar a Briosa. E Não, eu mas disse peraí. eu disse aqui, Cabelo, o time da Portuguesa Santista é muito bom. Só teve um tropeço que foi lá no começo do campeonato contra o seu fraco Primavera. Olha. Mas o time é bom. Você está pegando o histórico contra o fraquíssimo Primavera para colocar o 15 como favorito. Você falou que o 15 era um time já da primeira divisão. E agora eu tô vendo você dizer que a Portuguesa vai subir. Às vezes eu não te entendo. Às vezes eu não te entendo. Vamos lá. Primeiro que fraquíssimo, Primavera, nada. Uma ova. Segunda Calma, coisa. não precisa Segunda ficar coisa. nervoso. Segunda coisa. Eu não Quase disse... caiu, seu time o quase 15 caiu. Piracicaba tava bem. Mostrou uma campanha que mas ainda bem que a gente pode mudar de opinião. E quem tá jogando bola é a Portuguesa Santista e o Velo. Mas eu acredito muito no potencial do meu grande amigo Carlão, que inclusive fez sucesso lá em Ribeirão Preto, Noroeste, artilheiro. Aliás, a Ponte Preta tá meio sondando, não né? é a primeira vez. Já é namoro antigo, Já é namoro antigo. E assim, sei não, hein? O Carlão... Quando a bola sobra... mas no Urico Mursa, 11 da manhã. Eu perguntei lotado. pra ele, ele falou que só vai me responder depois Na verdade, 11 e 10 da manhã do 2. domingo, Urico Mursa lotado, bufando. Agora a Portuguesa Santista é o melhor time do estado. Não, eu né? acho o Velo. Agora é o eu melhor acho o Velo time, melhor né? do que eu assisti os dois. Eu acho o Velo um pouco melhor que a Santista. Então vamos lá, quem que vai subir? Portuguesa, Santista e Velo. E quem vai ser campeão? Velo Clube. Olha aí, hein? Ele muda muito de Depois opinião. vai mudar de opinião. Uma coisa é mudar de opinião, outra coisa é ficar pulando de galho em galho. Mas enfim, né? Não. 4h45, vamos soltar os últimos ouvintes aí, porque é legal ouvir o que a galera tá falando nessa despedida do Arena CBN. Rapaziada, vocês param com essas besteiras aí, bicho. Quase que eu capoto o carro aqui, a hora que vocês falam que é o isso programa. A coitada da senhora que tava aqui, a passageira aqui, quase teve um infarto. Não, pelo amor de Deus. Ia ter um problema sério de trânsito ali no entroncamento da Anhanguera com a Dom Pedro. Não Olha pode. o tamanho do problema que vocês me arrumam. Não. Que isso? Um abraço, pessoal. Boa semana pra vocês. Para de mentir aí. Não. Ninguém aqui é mentiroso, não. Vai pro próximo. Boa tarde. Tem aí o contraditório. Qual é? Porque o programa anterior ao Arena não anunciou que eles vão até às 5. E vocês estão anunciando que o programa anterior vai até às 5 e que vocês vão acabar. É porque eles... Eu tô achando que isso aí é um fiasco. Não é. Eles Mas tudo bem, tá respeitaram, eles pegando todo mundo respeitaram a pelo gente. pé. Eles respeitaram Abraço, 1º de porque abril. eles falaram assim, vamos deixar pra vocês darem notícia, senão nós seremos vilipendiados aqui. Esse momento trevoso tem que ser respeitado. Foi. E eles deixaram pra gente, foi isso. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Espero que esse negócio aí de encerrar o programa seja em 1º de abril. Não é, gente. Porque senão é o meu divertimento. Todo dia eu saio do serviço às 16 horas, venho pra casa ouvindo esporte na CBN. Eu vou ter que ouvir na concorrência, na concorrência eu não gosto. Não pode. Então Espero tá que bom. seja em 1º de abril, daqueles bons mesmo, e vocês continuem. Esporte mais ou menos, né? O Shaibe, pô, não joga contra, velho. Sacanagem, pô. A gente querendo pegar as gravações pra levar pra gerência. Vai pro próximo aí. Oi pessoal, boa tarde, José Aparecido Santista de Paulínia. Já participei na hora do almoço, falando do comentário do Santos, agora tô aqui de novo. Rapaz, se for pra acabar o Arena, acabou o esporte da tarde, né? Porque a gente que gosta de escutar o rádio essa tarde aqui, vai escutar o que no rádio? Entendeu? Então não pode acabar o Arena. Eu acho que é 1º de abril. Não é. O Arena não pode acabar assim. Abraço, galera. Infelizmente não é. E quando eu recebi a informação, eu também achava que era... A gente tudo riu na cara do diretor. Até recebeu o documento, papel timbrado da empresa, meu nome completo. Que mico, hein, São gente? 30 dias, né, que a gente tem que ficar. Quem assinou o presidente Maneiro? Vou te falar quem assinou. Vamos lá, próximo. Boa tarde, galera do CBN Arena. Não precisa acabar com a Arena. Só colocar ela agora no horário da Voz do Brasil. Não pode. Não tem problema nenhum, só mudar de horário. Aí nós vamos brigar com os homens lá de Brasília. Não pode. A gente tentou também, mas aí falou: mas tem o 4 em campo, 1 hora no ar pra vir depois vocês. O 4 em campo falando de coisa séria e vocês dando relaxo. Aí não deixaram. Fazer o quê, né?
Acontece. Boa tarde, pessoal da CBN. Sérgio de Hortolândia. Ô, Sérgio. Isso aí é uma pegadinha, né? Hoje é 1º de abril. Não vai acabar a Arena CBN, né? Acabou já, Sérgio. É 1º de abril. Vai curtir nos É uma últimos pegadinha. momentos. Vai se deliciando aí com os últimos momentos. Valeu. Boa tarde. Ixi. Arena. Começou cedo aí. Hoje eu acordei, hein? Parecia um sinal. Hoje você vai ter uma boa notícia. Aí eu liguei o rádio, último dia da Arena. Falei, não pode ser. Não é que tava certa a intuição? Olha isso aí. Brincadeiras à parte aí. Obviamente é uma pegadinha do dia 1º aí, né? Não tem como acabar aí um dos melhores programas aí. Você foi muito de gentil. rádio atualmente. Um abraço, André Boa. de Valinhos. Gente boa essa fera aí. Valinhos, que aliás nos abraçou durante todo esse período, né? Todo esse período, verdade. Ô, meus queridos, fiquei surpreso, viu? Nós também ficamos. Nossa, mas vida que segue, Vida né? que segue. Feliz, né? Vai fazer um pouquinho de farta pra Vai. escutar vocês, pra encher o saco da gente. Mas valeu. Nosso Senhor Deus abençoe, Amém. fique com Deus e Vamos precisar. vida que segue. Paula Jaca, meu querido. O que é Beijão Paula Jaca? pra vocês todos. Paula Jaca, Abração, viu? Amém. Fica com Deus. Tchau. Obrigado, amém. Viu? Quando a jaca tá no pé, ela tá balançando ali, Aí então você cê- mete o pau na Mas jaca eu acho pra que ela cabe cair. um último suspiro, não é, Lupe? Estamos no último Porque suspiro, né? o passado, Ou é passado? o futuro... É futuro. Você E- errou, no último programa você errou. Mas tudo bem. O né? passado é silêncio. passado, o presente é presente, o futuro ele é incerto. Exato. E o Aliás, silêncio quem não souber comete de erros, alguma mas nem com o coisa- silêncio também. Tá procurando alguma coisa aí, né, Lu? A gente já tá sempre, sempre aqui, o olho do peixe, outro gato. Né? Manda aí mais um pro ar, vai. Boa tarde, pessoal da Arena. Fiquei sabendo aí da notícia que não vai ter mais programa. Eu acho que a gente deve fazer um abaixo-assinado, sim. Boa. Pra ter certeza que não vai voltar. Abraço. Você vê? Aí como é que você quer chegar com o argumento pra direção? Se cai uma gravação dessa lá em cima. Acabou. Vai mais um aí. Fala, meus amigos da Arena. Boa tarde. Poxa, que notícia triste, hein? Pô, acabei de ligar o rádio aqui e ouvi essa notícia aí. Me deixou extremamente chateado, cara. Pô, fiquei sabendo que hoje é dia 1º de abril. Pô, tava até feliz que o programa ia acabar. Aí, mais um. Agora fiquei sabendo que é 1º de abril. Vou ter que aguentar vocês por mais 20 anos ainda pela Não, frente. 20 Dá anos não, licença. pelo amor de Deus. Ótima tarde pra vocês, meu amigo. Tudo de bom? Tem muita gente ouvindo a gente, hein? Ah, como é gostoso, né? Ô, Fábio Scheibe, o que você achou da decisão do Carioca, hein? Carioca nem precisa ter o segundo jogo já. Que Vai ser um isso? jogo protocolar. Flamengo mostrando a força que tem, que o Vasco não conseguiu ter na semifinal. O Flamengo fazendo 3-0, mostrando que é um dos melhores times, se não o melhor time do Brasil. Um time que não toma gol, mas tem que dizer também que o primeiro gol, o pênalti ali, foi meio mandrake pro Mengão, né? O Ayrton Lucas caiu depois de meia hora que o cara tinha dado um trançapé nele ali. Mas acabou sendo pênalti, isso não interferiu no resultado. O Flamengo teve mais oportunidades também. Fez 3-0. O segundo jogo promete ser uma nova goleada para o Nova Iguaçu, que está se desmanchando, né? Todos os jogadores já seguindo um rumo diferente para esse segundo semestre do calendário do futebol brasileiro. Isso que eu acho ruim pro time do interior que chega, seja ele qual estadual que for, desses grandes. Tô falando do eixo Rio-São Paulo, Mineiro, o próprio campeonato do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho também. Os caras se despontam e terminam o campeonato já vendidos. Às vezes nem conseguem terminar. Você não vê o Rômulo? O Rômulo tava lá. Se apresentou hoje. Já se apresentou ao Palmeiras. Esse é o problema pros times pequenos, né? Mas o eu acho que... Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, tá vendido pro Flamengo. Mas então, vamos pegar esse exemplo do Carlinhos. Vou até pegar aqui a ficha dele pra não falar nenhuma bobeira, mas assim, o campeonato estadual que muita gente critica, que muita gente fala, tem que acabar, que tem que ser extinto. Cara, o campeonato estadual, às vezes, ele é a prova de fogo pra 97% dos jogadores de futebol. Os caras, eles dão a vida no estadual. E outra, o Carlinhos começou no Corinthians, cara. Categoria de base, foi campeão da Copa São Paulo. Ele começou no Noroeste, tá? Só pra ser justo. E aí o que aconteceu? Subiu, mas não vai. Aí roda por Novo Horizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia,
foi pro São Caetano, Santo André, pro Audax do Rio, pro Juventus. Ou seja, chega um momento que o jogador ele para e fala, eu vou aposentar, eu não vou conseguir mais nada. E aí ele pega, por exemplo, uma última oportunidade, vou pro Nova Iguaçu. O cara faz 14 jogos, 9 gols. Vem o Flamengo, mais uma chance. A gente precisa entender que esse mercado de jogadores de futebol, eles ganham muito. Eles ganham milhares. Isso aí é 3%, bobagem, se muito. Os outros 97%, se eles conseguem algo no estadual, eles dão a vida. A Série A2 é um exemplo disso. Série A3, os jogadores, eles dão a vida. Por quê? Porque eles precisam pegar um contrato confortável para ganhar dinheiro. O jogador que ganha R$1 milhão por mês, 2 milhões, 3 milhões, isso é muito pouco. O campeonato estadual, ele serve para os jogadores para garantir um sustento para o resto do ano. E não só para o jogador, né, Lupe? O campeonato estadual ele é importantíssimo em vários aspectos. Outro dia nós estávamos defendendo aqui a presença dos grandes clubes em Campinas. Cara, você tem um grande clube aqui, um Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians. Cara, isso gera emprego, gera receita, o cara vende mais, entendeu? Então, quando a gente se depara com esse tipo de notícia, fim dos estaduais, isso, infelizmente, é uma classe burguesa da imprensa, é para quem cobre só time grande, não sabe o que acontece no interior, não conhece uma história como essa do Carlinhos, que amanhã estará no Flamengo e vai mudar a vida dele, graças à competência dele. Então eu sou 100% campeonato estadual. Você quer um outro exemplo? Esse zagueiro que tá vindo pra Ponte, Sérgio Rafael. Mas ele jogou fora do Brasil. O cara tava numa guerra, velho. O cara tava no Sudão. Ele poderia estar morto um momento desse. Mas não, ele pegou, conseguiu sair. E aonde que ele vai jogar? Pô, pintou, apareceu o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro pra você. Foi lá, jogou, já garantiu uma Série B com a Ponte Preta. Pronto. Isso pro cara é um baita de um prêmio. E olha que a gente tá usando um exemplo. Agora você pega quantos times tem, por exemplo, na Série A. Na Série A2 do Campeonato Paulista. 16. Mais quantos da Série A3? 16. Mais quantos do Carioca? 16, né? Então, aí você vai juntando todos os estaduais, os caras dão a vida Carioca pra 12. Conquistar um contrato até o final do ano, hein? Emprego, gente. Geração de emprego. Eu concordo, mas é a vida também de oportunidades, né? A direção da casa, por exemplo, viu uma oportunidade melhor de colocar o Estúdio CBN até às 5, tirou a gente do ar. É isso, Tanto é que eu já tô procurando A vida é assim. Eu também. A vida é assim. Se souber de alguma coisa, me fala. Vamos pro intervalo? Dayatuba nos abraça. Fecharam uma lá recentemente. Cuidado, hein? Deixa quieto isso aí. Fala, Chaibe. Falando em Dayatuba, que papelão, hein? Feio, né? Pra delegacia de Dayatuba lá. Você viu, Cabelão? Não foi foi bonito porque o Ministério Público atuou e tá fazendo justiça. Não, foi ótimo. Se o delegado aprontou, ele que se justifique com a lei. A gente não fala nem de esporte, agora vocês querem falar de política também, polícia? Pelo amor de Deus, vai. CBN. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos, né? 4h57. Tá acabando. Como é triste, né? Mas enfim. Vamos abrir o... Não, ainda não. Vamos... Quer mandar um abraço aí, Lu, do nosso último... Ou não? Não. Quer mandar, Carlão? Triste, né? Se eu começar a falar aqui, chora. Embarga a voz, né? Você tem uma lista, só Cabelo? Eu só queria agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, mas principalmente pela credibilidade. Então fica aí meu muito obrigado a toda a CBN, ao Grupo EP. Quer agradecer, Chaibe? Agradecer a todos que ouviram a gente esse tempo aí, né? Tá bom. Vamos abrir, então. Vamos lá. Aí, vou ficar com saudade. Ô, pastor, com muita calma. Solta. Toma alegrão, meninas,
viajando sem destino, procurando. Escolheu uma música animada porque pra animar, porque essa aqui tá. Essa aqui tá. Chega até a emocionar. Ô, Cabelo, fala pra mim um jogador do Palmeiras aí que entrou contra o Guarani. O Renato. Renato Pé Murcho. Renato. Do Palmeiras, Renato? Aliás, o nosso amigo Pinguim lá do estúdio, ele tirou a barba, tá a cara do Renato Aragão. Tá uma mistura de Renato Aragão com... Encontrei ele no banheiro. Tá esquisito, né? Ô, Carlão, e aí? Que ano foi esse jogo? Cara, nossa. Não, mas não vai falar jogador do Bugre? Não. É o último. É o último mesmo. Sidney Magal, vamos na década de 84. E aí, ô, Léo? 84. Cara, eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas como o Carlão já chutou a década de 80, eu vou chutar no ano que eu nasci, então 87. E aí, Chaib? 85. Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem do jogo. Pra você que tá no FM, fique com o áudio. O Palmeiras parecia querer arrasar o Guarani quando começou o jogo. A disposição de Edu nessa escapada pela esquerda logo aos 2 minutos é uma boa demonstração. Mas o Guarani também não estava para brincadeiras. E quando Boiadeiro fez esse lançamento, Catatal só teve o trabalho de cruzar para Enágio chutar forte para dentro do gol de Martorelli. Guarani 1-0. Com vantagem no placar, o Guarani passou a jogar mais lentamente, enquanto o Palmeiras partia com tudo para o empate. E após algumas boas tentativas, a grande chance surgiu nesta cobrança de falta. Delay cobrou com perfeição. A bola caiu certeira na cabeça de Edu. Palmeiras 1, Guarani 1. O empate não era um resultado tão ruim para o Guarani. Por isso, o time não tinha pressa nenhuma. Mas também não ia jogar fora uma oportunidade como esta. No contra-ataque, Luizinho cruzou. Enágio ajeitou para Boiadeiro, que chutou entre as pernas de Martorelli. Guarani 2-1. Que jogada, hein? Vitória do Guarani, hein? Vitória do Guarani. Jogadaça do lateral. Quem fez o cruzamento ali? A jogada ali no... Isso. Prestou atenção no programa, hein? Quem foi a repórter? Kit Balieiro. Quem que acertou? O Eliel, né? Eu terminei com chave de ouro. Começou igual como termina. Terminou como começou, né? Posso falar a ficha? A sujeira debaixo do tapete é imensa, vai. Palmeiras 1, Guarani 2, 1º de abril de 87. Palmeiras de Martorelli, Diogo, Márcio, Wagner e Renato. Lino, depois Zete. Gerson Caçapa, depois Mauro e Delay. Roberto Carlos, Guiné. Esse Delay é o Vanderlei? Não, o Delay é Fluminense. Ah, tá. Do campeão Ele sempre demorava um pouquinho mais pra entender a jogada. Técnico José Luiz Carbone. O Guarani de Sérgio Neri, Marco Antônio, Fernando, Valdir Carioca e Zé Mário. Lorival, João Carlos Maringá, depois Tite e Boiadeiro. Catatal, Enágio, depois Luciano e Luizinho, técnico Carlos Gainete Filho. Obrigado, Cabelo. Valeu, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Não, ainda não acabou lá não, né? Acabou lá? Então vamos embora. Tô com pressa. Foi um prazer estar com vocês ao longo de todos esses anos, esses meses, né? Um ano e pouco. Muito obrigado, viu, Fábio Chaves? Sucesso no CBN Esportes. Valeu. Valeu, Carlão. Sucesso no CBN Esportes, tá? Obrigado, Léo. Valeu, Cabelo. A gente se encontra por aí. Valeu, Lupe. Valeu. Ouvintes CBN, foi um prazer estar com vocês. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br